gente já traz a nossa proposta de enquete. Já que o presidente do Santa Cruz vai estar aqui com a gente, a pergunta para você é essa aqui, ó. Você ainda acredita em SAF no Santa Cruz este ano? A gente vai tirar aqui algumas dúvidas, né? Esclarecer alguns pontos com o presidente Bruno Rodrigues, mas está aí a pergunta para você participar com a gente, se você ainda acredita em SAF no Santa Cruz este ano, sim ou não? Vamos dar a largada aqui nesta quinta-feira, já trazendo as notícias do Santa. Começando aí com o tricolor do Arruda, que neste sábado entra em campo. Recebe na Arena de Pernambuco, Volta Redonda, 5 da tarde. E olha, jogo que será transmitido ao vivo na tela aqui da TV Tribuna Band. E diante do Voltaço, como é conhecido, o Volta Redonda, os corais possuem um histórico positivo, viu? O time do Santa guarda boas lembranças da equipe do Rio de Janeiro. O Santa Cruz recebe o Volta Redonda neste sábado na Arena de Pernambuco. E o tricolor do Arruda guarda boas lembranças do seu adversário. As equipes se enfrentaram 6 vezes na história. Foram 5 vitórias da Cobra Coral e 1 empate. Os últimos duelos aconteceram pela Série C de 2021. Naquela temporada, o Santa acabou rebaixado. No Rio de Janeiro, no Raulinho de Oliveira, Volta Redonda e Santa Cruz empataram em 0-0. No Arruda, deu Cobra Coral 2-1. Aos 11 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Grasson chutou. A bola bateu no atacante Pipico e enganou o goleiro. 1-0 para o Santa. Em boa jogada, o Voltaço empatou. Gol de Pedrinho. Aos 35 do segundo tempo, o tricolor conseguiu a vitória, através do zagueiro Breno Calixto de cabeça. Desta vez, Santa Cruz e Volta Redonda se enfrentam pela Série C da atual temporada e com objetivos bem definidos nesse momento. A Cobra Coral tenta encostar no grupo de classificação. Já o Volta Redonda busca se afastar da zona do rebaixamento. Já estamos de volta aqui ao vivo para você que está acompanhando aqui o Jogo Aberto Pernambuco. Tá chegando agora? Legal, hein? Fica aqui com a gente, tem muito assunto ainda até as 2 da tarde. Seja bem-vindo, bem-vinda. Quem está com a gente desde o começo, vamos nessa que tem muita coisa aqui. Já anunciei aqui no bloco passado, né, no final do primeiro bloco, a presença do presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues. Tem muito assunto para a gente falar aqui do Santa, presidente. E a pergunta que se faz aí na rua, né? Todo mundo quer saber, e a SAF? Tem ou não tem SAF? O senhor tem trabalhado nisso desde o começo do ano passado, na verdade, desde quando o senhor assumiu, né? E esse é o seu último ano de mandato. E aí, o processo quase foi concluído, não foi concluído, e agora? Voltou à estaca zero? Como é que está o processo da SAF, presidente? Então, Rembrandt, veja, primeiro dizer que essa questão da SAF, isso é a legislação nova de 21, e quem acompanha o futebol de perto sabe que Brasil afora tiveram diversas possibilidades de SAF, muitas deram erradas e algumas deram certas. Veja, a gente foi pelo caminho correto, que foi da transparência, chamar, convidar, né, os pretensos investidores. E aquela época, que foi no começo de 25, a gente consegue a melhor proposta financeira. E a coisa estava caminhando muito bem. Só que no meio do processo, né, o investidor, vamos chamar, o lastro da operação, eles retiram e desistem da operação. O que é que nós fizemos? Temos 2 caminhos. Ou cancelar totalmente o processo, ou então trocar, com o mesmo grupo, trocar a questão do lastro. E assim foi feito. Foi trocado o lastro. Importante frisar, Rembrandt, que... Esse lastro é a garantia... Financeira. Né? Para o clube. Mas importante frisar, veja, que mesmo com esses percalços que nós tivemos, foi muito importante esse passo a passo. Primeiro porque a gente conseguiu aportar em torno de 8 milhões de reais vindo dos investidores para fazer o pagamento dos credores na recuperação judicial, que é uma questão importantíssima para nós. A gente tem que resolver a questão da nossa recuperação. Esse dinheiro veio do aporte de fora, a gente não tinha esse recurso. E, ao mesmo tempo, o passo a passo de você passar no Conselho Deliberativo, passar na Assembleia Geral de Sócios, então tinha toda a burocracia. Então, esse passo a passo foi cumprido. Então, por mais que a gente esteja agora trocando os investidores,
esse andamento tinha que ser feito. Então, isso é um ponto positivo, tá? Então, dito isso, como é que está agora a situação da SAF em si? A Cobra Coral, a gente está... Isso já foi dado publicidade, a gente está em conversas para fazer essa rescisão amigável. Não vai haver multa, já que é amigável, isso já está aos 45 do segundo tempo. Eu não gosto de dar prazo, mas os nossos advogados estão todos finalizando esse documento para a saída da Cobra Coral e, efetivamente, a gente apresentar as novas propostas que chegaram. Essas novas propostas eu vou apresentar dentro em breve. Agora, evidentemente, que como você tem a exclusividade com a Cobra Coral, a gente só poderia fechar alguma negociação depois que resolver isso aí. Isso está bem encaminhado, tá certo? Eu quero tranquilizar o torcedor de Santa Cruz, dizer, inclusive, que eu entendo a ansiedade, mas ninguém mais do que eu, que é essa SAF, que foi uma questão que eu sempre disse, é a única solução para o Santa Cruz e para o futebol pernambucano e brasileiro. O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma dívida em torno de 250 milhões de reais. A gente não gera caixa para pagar. Então, a gente está fadado à falência. Qual é a solução? Arrumar uma SAF que quite a nossa RJ, invista no futebol e, principalmente, profissionalize o futebol do Santa Cruz. Isso vai acontecer. É evidente que as críticas existem, algumas pertinentes, porque está atrasado. Não, não está atrasado. Veja, houve esses percalços que nós estamos superando. Agora, tenho convicção absoluta que nós vamos dar essa virada de chave e, se Deus permitir, apresentar os novos investidores dentro em breve e aí também formalizar a nova SAF com alguns ganhos, inclusive. Porque vocês lembram que um dos pontos principais era a questão do estádio do Arruda, que é um símbolo do nosso clube, né? Quantos de nós, o meu avô, quantos de nós... E que não pode estar do jeito que está hoje, né, presidente? Não deveria Não estar, deveria, né? Porque ao longo dos anos, das décadas, não houve investimento. Né? E nós temos um estádio gigante. Qual é o fato? O fato é, a gente só consegue reformar o estádio a contento com dinheiro, com recursos vultosos, com dinheiro grande. A gente não gera recursos para isso. Tem que vir também do investidor. Isso vai ser feito. Mas o fato relevante, Rembrandt, é que naquela negociação anterior, foi aprovado, inclusive, dentro do clube, que o estádio iria como sessão definitiva. Isso gerou realmente um problema internamente. Eu fui até contra inicialmente. Mas qual é o fato novo agora? O fato novo é que as novas propostas que estão chegando à mesa, eu fiz questão de colocar para todo mundo. Nenhuma vai ter sessão definitiva do Arruda, né? Comodato. Ou seja, vai ser durante 35 anos, depois do investimento, volta e o patrimônio nunca deixará de ser do Santa Cruz. Presidente, e a gente vê essas imagens aí e o torcedor fica naquela expectativa, né, de quando é que vai conseguir voltar a jogar no Arruda. O presidente da federação, né, Evandro Carvalho, está ajudando, inclusive. Que com as pequenas reformas que nós estamos fazendo, a gente consegue voltar a jogar no Arruda. Uma liberação parcial. Parcial. Então a gente consegue jogar no Arruda dentro em breve. Isso está sendo feito algumas reformas pontuais, com recursos próprios nossos. Então, assim, a questão da federação, eu vi até uma matéria, mas não me chegou até então quais foram os aportes ou ajuda que a federação deu. Até então, a informação que eu tenho do presidente da federação, da minha comissão patrimonial, é que a gente não recebeu recurso nenhum da federação. Espero que chegue, né? Até porque nós somos filiados e a gente contribui muito com recurso para a federação. Então, veja, tudo é bem-vindo. Eu acho que o importante é a gente conseguir solucionar. Agora, o esforço que nós estamos fazendo, enorme, inclusive executivo junto da patrimonial, é para que a gente consiga abrir o estádio dentro em breve, com capacidade limitada. Mas veja, eu acho que é uma questão numérica. Veja, primeiro, o Santa Cruz no Arruda é outro time, né? Eu não tenho dúvida alguma, eu estava agora falando aqui fora com meu amigo Zé do Carmo, foi um grande ídolo que eu tive na minha adolescência, e ele dizia, não tenho dúvida que se o Santa jogar no Arruda, a gente sobe. A gente vai subir sim, se Deus quiser, se Deus permitir. Mas é importante deixar essa informação. A Comissão Patrimonial do Santa me informa que nós deveremos jogar ainda a Série C no Arruda. Esse cronograma quem tem que apresentar e deverá apresentar é a própria Comissão Patrimonial. Presidente, voltando ainda à questão da SAF, esses 8 milhões que foram aportados, né, pelo grupo de investidores Cobra Coral, essa negociação que foi feita, amigável, para que esse contrato seja interrompido, o Santa vai ter que devolver esse dinheiro ou
o novo grupo de investidores é quem vai fazer esse repasse ao grupo que está deixando o Santa Cruz. É exatamente isso. O novo grupo investidor vai ressarcir esses valores à Cobra Coral. E não tem nada de 30 milhões como se falou Não. Isso, na realidade, foi uma informação truncada de que teria sido pedido o grupo 30 milhões afora o que foi investido. Isso, eu não tenho essa informação, eu acho que não houve isso, tá? O fato é o seguinte, isso já está precificado. Qualquer investidor que venha assumir a SAF Santa Cruz terá que ressarcir a Cobra Coral, porque esse recurso é devido e esse recurso serviu para a gente, inclusive, pagar as mediações judiciais. Ou seja, esse grupo que vai entrar agora também teria que aportar. Mas já está alinhado. Então, é ressarcido esse recurso para a Cobra Coral, não tem multa alguma e vida que segue. Então, só para sublinhar essa questão, muito em breve o senhor vai apresentar um novo grupo investidor. O Santa vai virar a Sociedade Anônima do Futebol muito em breve. Então, Rembrandt, deixa eu te falar uma coisa com toda franqueza. Eu entendo a ansiedade do nosso torcedor, que é a minha também. A gente queria fazer uma coisa mais rápida. A coisa não foi mais rápida, não foi por culpa do Santa Cruz. Essa é a grande verdade. Nós fizemos todo o nosso passo a passo. E até poderia ter sido, porque o senhor teria autonomia também de, numa canetada, já instituir a SAF. Bem lembrado. O senhor preferiu levar para o clube, para a discussão do Conselho Executivo, para patrimonial. Todo mundo participou desse processo. Perfeito, muito bem lembrado. Isso para dar transparência, né? A participação de todos nesse processo. Mas, veja, eu não tenho dúvida alguma, eu não gosto de cravar data, porque até eu já ouvi, né, de alguns, até assessores nossos e que trabalham conosco, você dá data é muito ruim, porque não depende só de você. Agora, qual é o fato? O fato é que a questão da rescisão amigável com a Cobra Coral está totalmente encaminhada para os próximos dias e a gente, dentro em breve, vai apresentar um novo investidor. Ou seja, aquela enquete que você fez aqui, eu votaria que vai haver SAF esse ano ainda. Agora, eu não quero cravar. Por exemplo, vou dar um dado importante. A SAF só pode ser viabilizada, para nós só interessante, se resolver também a questão da RJ, do nosso débito. Porque a gente não vai transformar o clube numa SAF e ficar com débito para o clube. A gente já procurou, quem marca é a justiça, não somos nós. Mas nós já demos esse passo, já informamos a justiça que estaremos prontos para, nessa data que eles marcarem, a gente apresentar todos os dados. Presidente, agora falando do time, né, que está aí, conseguiu uma vitória importante agora na segunda-feira. Até vi uma foto sua no vestiário, lá junto com os jogadores, com a comissão técnica. E a expressão ali era de felicidade, de confiança, de quem está acreditando no trabalho. Mas um pouco antes disso, o Santa passou por essas questões de salários atrasados, de mudança de técnico. Como é que o senhor tem trabalhado, administrado isso internamente? Para os jogadores estarem naquela animação ali junto com o senhor no vestiário. Veja, primeiro que eu repito, até o nosso professor Christian, nosso novo técnico... Ele não apareceu na foto não, aquela foto não, hein? Quero saber, foi ele quem tirou a foto? Na realidade, o que acontece? Eu nunca duvidei desse grupo, né? Do caráter, do trabalho, do empenho do grupo. Eu tenho ouvido, inclusive, Brasil afora que eu tenho andado. Nós temos um dos melhores elencos da Série C. Um dos melhores elencos disparado. E a gente não vinha performando dentro de campo. É fato. A gente contratou 15 jogadores, liberamos outros, mas nós temos um grande elenco. Um elenco cascudo, um elenco que tem experiência e tem qualidade. E não estava performando. Olha, futebol não é uma matemática exata. Mas eu nunca duvidei de que, porque está com uma folha atrasada, esse tipo de coisa, teria corpo mole. Não. Veja, lembrando também, vamos falar de futebol que é mais importante, que esse desencaixe da folha foi justamente por conta do aumento da folha autorizado pelos investidores e que a gente, se você lembrar, Rembrandt, antes dos investidores entrarem em Santa Cruz, nós nunca atrasamos uma folha, nem de futebol, nem de comissão técnica, nem de funcionário, nada. E esse desencaixe houve por conta disso, porque a gente aumentou o valor da folha e o confiando no recurso. O fato é, mesmo assim, com toda essa dificuldade, nós estamos bem próximos de equacionar, independente até da entrada da SAF dentro em breve. Então, a gente tem pago cada semana, fazendo um esforço muito grande para deixar a folha em dia. Mas, voltando ao futebol, veja, nós temos um grande elenco. Esse último jogo foi um jogo que, se Deus quiser, vai ser uma virada de chave. Por quê? Um jogo fora, um jogo muito difícil. E a sorte voltou a sorrir, né? O goleiro tomando aquele gol, a gente também não pode ser... fazendo gol contra. A sorte não pode ajudar só os outros também, não, né? Tem que também chegar junto da gente. Mas veja, o clima é outro, tá? Você até falou do vestiário. A gente está muito focado, a gente tem certeza que a gente tem um elenco competente
E olha, eu digo com toda franqueza. Quando começou o campeonato, eu disse a alguns amigos, eu tenho certeza que nós vamos subir. Começamos mal o campeonato, né? Tem uma vitória, depois tem um empate contra a Floresta, 3 derrotas seguidas, que foi uma catástrofe. E detalhe, né? Porque você ganha perdendo futebol é uma coisa relativa. Quando você joga bem, se esforça, dá o seu sangue e perde, faz parte. Agora, perder sem mostrar a cara é que é ruim. Então a gente estava sem sangue, essa é a verdade. Agora não, agora você vê que começou a mudar, o esquema de jogo começou a mudar. Eu acho que internamente, né? Eu tive um treino ontem, daqui já vou direto lá para o Arruda também acompanhar o treino. Veja, o clima é o melhor possível e eu tenho convicção que a gente vai chegar bem. E aqui queria só aproveitar a nossa foto aí. A foto é essa aí. Olha aí, tá vendo aí, presidente? Esse aqui é o Tiago, que tirou uma brincadeira comigo, eu brinquei com ele aqui também. Não, a alegria, veja, isso aqui é o retrato. Veja, a gente está no caminho certo. Está no caminho certo. Eu queria, inclusive, aproveitar o seu programa para convocar a nossa torcida. Veja, eu nunca duvidei, eu sempre disse isso em todas as minhas entrevistas. Ano passado, lembrando, quando a gente assumiu o clube, a gente estava sem série, tá? Sem série. Conseguimos colocar o time na Série D, jogamos um campeonato com 64 clubes, fomos vice-campeões, subimos. E agora estamos na Série C. E eu dizia em todos os lugares, primeiro lugar, a mão de Deus, não tenho dúvida disso. Em segundo, nossa torcida. A torcida é que empurra o Santa Cruz. Então agora eu quero aproveitar seu programa para convocar o nosso torcedor para a gente encher a arena, para fazer uma grande festa. E digo mais uma vez, quem empurra o time é a nossa torcida. É o 12º jogador, não é aquela frase de efeito, é a verdade aqui no Santa Cruz. Então eu queria pedir aqui ao nosso torcedor que nos ajudasse, incentivasse, além, evidentemente, da questão financeira, que ajuda muito a questão de receita, mas a questão de dentro de campo. O apoio, né? O apoio é total. Das arquibancadas. Então eu acho que é muito importante. Como a gente usa muito esse jargão, o morro vai descer. E é um horário legal, né? 5 da tarde, sabadão, mesmo com todos os problemas de chegada e saída lá da arena, mas uma data importante aí, é um jogo importante para o Santa Cruz que está precisando mesmo desse apoio. Presidente, estamos na reta final, o senhor tem outros compromissos também, e eu queria saber o seguinte, é o seu último ano, a gente falou aqui no comecinho, o seu último ano do mandato, são 3 anos de mandato no Santa Cruz. O senhor pensa alguma possibilidade de o senhor concorrer à reeleição ao final desse mandato, independentemente de SAF ou não? O senhor acredita que terá SAF, sim, logo, mas isso já passa por uma possibilidade? Então, Rembrandt, deixa eu te falar com toda franqueza. O nosso mandato lá termina agora em dezembro e dá direito a uma reeleição de mais 3 anos. Eu te falo com toda franqueza. Eu estou muito focado no futebol, focado no clube. Qual foi meu compromisso e promessa? Entregar o clube de outra forma do que eu peguei, resgatar o clube. E está sendo feito. Né? Então, não está no meu radar a questão da eleição. O meu radar está a questão até 30 de outubro, que são as finais do campeonato da Série C. É o nosso acesso. A partir daí, a gente teve o acesso, a gente vai discutir a questão internamente, eu não tenho essa vaidade. O clube é um clube muito difícil de administrar. Você sabe que o clube com pouco recurso e que, infelizmente, alguma política no meio atrapalha. Mas eu acho que nesse curto espaço de tempo, eu dei meu tempo, eu dei minha vida, eu dei assim, a minha participação. E acho que hoje a gente conseguiu resgatar a credibilidade no futebol, conseguiu a autoestima do torcedor. Enfim, a gente está fazendo a nossa parte, né? Cada dia o seu próprio mal, como diz na Bíblia. Então, assim, essa questão da eleição em dezembro, a gente vai tratar após o término do campeonato da Série C, e que, se Deus permitir, nós ascenderemos à Série B. E eu quero voltar aqui ao ponto que eu destaquei, que essa questão da SAF, o senhor tinha autonomia para isso, né? O estatuto lhe dava esse direito de resolver numa canetada, e o senhor foi democraticamente discutir tudo isso com o clube, né? Com as pessoas que representam o clube, inclusive com o desembargador Bartolomeu Bueno, que falava sobre isso. Ele reconhece essa sua atitude democrática de querer discutir isso no clube, porque senão teria assinado uma SAF e poderia ter tido um problema maior para o clube nesse momento, né? E a situação é outra. Pois é. Tem uma discussão a mais aí para se avançar e tentar realmente agora fazer com que o clube se torne sociedade anônima do futebol. Esse é meu papel, Rembrandt. Meu papel é conduzir o clube, agora com transparência, com democracia, ouvindo todo mundo. Eu não sou dono do clube. Então, meu papel é conduzir o clube como presidente, né? Agora ouvindo todos. E acho que estou fazendo um papel importante. Então, assim, eu queria agradecer demais esse programa. Obrigado. Até brincando com você, antes de entrar, disse que é um dos grandes jornalistas e comunicadores que eu respeito muito o seu trabalho. Muito obrigado. E, assim, estou muito feliz em estar com vocês. Então, à disposição e me chame outras vezes aqui. Com certeza. Vamos sim. Só para fechar,
continua ainda tirando muita foto, aí tem muita gente pedindo foto com o senhor, porque mudou um pouquinho a vida, né? Se tornar presidente de um clube de massa como o Santa Cruz, não consegue passar mais anônimo em nenhum lugar, né? Em canto nenhum, aeroporto, que eu todo lugar eu encontro o tricolor. O Santa Cruz é uma febre, né? Onde você vai tem tricolor, tem torcedor do Santa Cruz. Fico muito feliz. E fico muito feliz também de ser muito respeitado, graças a Deus, onde ando, tá? Eu não tenho essa coisa de andar de cabeça baixa, nem me escondendo. As críticas que chegam, eu sou muito bom nisso, eu acho que sou muito bom em aceitar as críticas construtivas, as críticas que são importantes. Aquela coisa do futebol de má fé, de safadeza, sacanagem, não. Mas a questão da crítica é bom porque a gente aprende com elas. Então eu fico muito feliz porque por onde eu ando, muitas vezes sou criticado, porque aquele jogador foi embora, o time não está rendendo. Isso é uma crítica natural do futebol. Mas assim, eu tenho convicção que a torcida tricolor sabe do meu esforço, sabe do que eu tenho feito, sabe da minha dedicação ao clube. Presidente, muito obrigado mais uma vez. Dizer que o senhor tem um fã aqui, mais um, né? Que se chama Mário Júnior, que teve um dia que grande comandante. Que a gente conversou aqui sobre algumas questões do Santa, e o senhor, era um período em que o senhor não estava podendo atender a imprensa, e aí ele veio aqui participar do nosso debate e veio com uma máscara de Bruno Rodrigues. Ele fez uma máscara sua e veio para cá participar. Essa foi boa. Mais uma vez, senhor presidente, muito obrigado. Vou lhe acompanhar aqui. Valeu. Boa tarde. Um abraço grande. Obrigado. Bom trabalho. Valeu. Tá aí o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues. Mas, José, você acompanhou aqui a entrevista com o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, né? Você acha que essa entrevista dele dá uma injeção de ânimo na torcida do Santa? Porque ele tá otimista em relação à SAF, tá otimista em relação ao desempenho do time aí para chegar bem ao final dessa temporada, para tentar brigar aí pelo acesso à Série B. Olha, Rembrandt, ele não sabe como foi importante a presença dele, você entrevistá-lo e ele confirmar que vai ter SAF. Era o que o torcedor do Santa Cruz gostaria de saber e até então não tinha essa informação. Então, a partir do momento que uma pessoa chega aqui e fala que vai ter SAF, é claro que nós acreditamos. É um cara sério, é um cara que está numa batalha incessante, que é de colocar o Santa Cruz no seu devido lugar, e não é fácil. O estádio do Arruda, que é o maior patrimônio que o Santa Cruz tem, não é? Você também abrir para o seu torcedor. Então, ele está num trabalho que é muito sério e ele não vinha aqui para fazer graça para ninguém. E ele disse que quando era adolescente, criança ainda, você já era ídolo dele, Zé? Pois é, ele me chamou de velho numa categoria arretada. Que categoria, né, Zé? Sem problema. Mas é porque eu falei para ele o seguinte, presidente, como é importante treinar e jogar no estádio, que você conhece. Aí eu falei para ele, dei um exemplo, que quando nós jogávamos, nós tínhamos uma placa de propaganda. E eu gritava sempre o nome da propaganda. Aí nós saímos e os adversários ficavam impedidos. Aquilo era uma referência para vocês, né, Zé? Exatamente, referência. Aí os caras... Aí começaram a cantar no segundo tempo. Ei, Zé, já sei quem é o avô. Aí eu disse, não, agora é mistureba. Olha aí, esse Zé. Mas importante você ter o estádio do Arruda para o torcedor do Santa Cruz, ele chegar e dizer assim, aqui agora eu estou em casa.